o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Daniel, no capítulo 2, no verso 20, diz assim: seja bendito Elá, o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita nele e em todo o seu esplendor. Eu te agradeço e te louvo, ó Elá, Deus dos meus pais. Tu me concedeste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos e preocupante sonho do rei. Amém, irmão? Até aí. Você pode sentar. Revelaste o preocupante sonho do rei. Daniel, naquela batalha de conhecer o que Nabucodonosor queria, porque ia matar um monte de gente, e Daniel também estava entre esses para ser morto. Quando ele recebe a revelação do que o rei tinha sonhado e a interpretação, aí ele vai lá, fala com Arioque: eu queria entrar na presença do rei. Quer dizer, quem é, rapaz? Não, eu já tenho a revelação do que o rei sonhou. Você não está brincando comigo, não? Como que tu vai saber o que o rei sonhou se até o rei esqueceu e está irado, está transtornado? Ele mesmo não sabe o que ele sonhou, ele esqueceu, ele não contou para ninguém. Como que você sabe? Não, eu sei, porque o meu Deus revelou. Irmão, isso aí tem algo muito poderoso. Muito poderoso. Só a revelação? Não. A revelação foi poderosa? Não, não foi tão poderosa essa revelação. Eu sei que o tempo todo você passou a sua vida toda dizendo: essa revelação foi poderosa. Tá bom, ela foi poderosa em termos, mas eu, no meu espírito, eu quero apresentar algo que foi mais poderoso do que a própria revelação. O que foi mais poderoso? Foi Daniel discernir, saber que realmente aquilo que chegou a ele era realmente aquilo que o rei havia sonhado. Como é que ele poderia saber que o que chegou a ele não era uma coisa diferente? E se ele chega lá: ó rei, tu teve um sonho de uma estátua? O rei: não me lembro desse negócio não. Estátua? Manda matar esse cara. Como é que ele sabia realmente que aquele... Não sei de que forma foi essa revelação a Daniel, se foi em sonhos, eu não me recordo o detalhe, se ele cita que foi em sonhos. Como essa revelação veio? Como é que Daniel sabia que era exatamente aquilo? Simples, porque ele sabia exatamente o Deus que ele servia. Então, o que é mais poderoso em tudo isso aí? É o conhecimento que Daniel tem de Deus. Isso é que é o mais poderoso, e não a revelação em si, porque a revelação várias pessoas já tiveram, mas não discerniram a grandeza do Deus que as entregou. Teve gente que já sonhou comigo, teve gente que está perdida hoje, uma mulher a caminho do inferno. Essa pessoa estava nessa desgraça chamada Igreja da Nova Vida. Você pode dizer: pastor, desgraça? Eu conheço e eu digo, é uma desgraça, tá? Porque a gente não pode falar do que não conhece, mas eu conheço e sei que é uma desgraça. E além de eu conhecer e saber que é uma desgraça, eu recebi ordens do alto para falar.
E muitos vão dizer assim, não, mas Deus não manda falar isso. Meu amigo, eis que está alguém aqui que é semelhante a Daniel, que sabe ao Deus que serve. Tá? Sem dúvida. Então, uma pessoa dessa desgraça chamada Nova Vida, ela teve um sonho. E ela me via caminhando em direção a um poço. E eu chegava no poço para pegar água e dar para ela. E ela veio e contou. Não estou entendendo esse sonho. E eu falei, nem eu também não estou entendendo, não. Ora, faça-me um favor. Aí Deus revelou, tu está chegando na última chance de você sair daquele lugar que você está. A última chance, vão te prender lá. Não demorou muito, o hipócrita, que essa é uma estratégia que as igrejas têm de prender as pessoas, é dando um cargo. Promoveram uma analfabeta espiritual, promoveram-na a professora do seminário. Não tinha nem condição de falar de Jesus, nem para alguém que ela encontrasse na rua. Foi promovida a professora do seminário. Ficou travada ali nas correntes da Nova Vida, morreu. E hoje, infelizmente, porque Jesus não se alegra em almas perdidas, mas a sua justiça sempre será feita e nisso ele se alegra. Está hoje a caminho do inferno, uma pessoa que teve a chance de conhecer a verdade, me viu caminhando em direção ao poço para pegar água para ela, mas ela não quis, porque o cara que está aqui, irmão, não recebeu nada dos homens. Eu não fiz faculdade, eu não fiz curso de liderança, não fiz essas coisas todas que tem por aí. E às vezes é difícil para uma pessoa que fez faculdade, que cresceu de uma família que ajudava até a matar a fome da minha, vim sentar num banquinho desse aí. Mas eu digo, em nome do Todo-Poderoso, se não sentar nesse banquinho aí, está ferrado. Porque hoje a voz da verdade sai para o mundo apenas por um canal, e esse canal se chama Geração Jesus Cristo. E eu desafio, presta atenção para você entender o nível do que eu vou falar. Eu não estou aqui para ofender os anjos e eles não vão se sentir ofendidos, mas eu desafio anjos ou demônios a vir contender com esta palavra. Sobre a terra hoje existe só um canal da verdade e se chama Geração Jesus Cristo. Só para você entender a convicção que eu tenho naquilo que eu falo. Só para você entender, né? Você viu a entrevista que colocamos lá no grupo, né? A mulher da National Geographic. E ela falou assim, não, estou ouvindo muitas coisas por aí, mas nós não podemos dar crédito, porque essas emissoras, elas não expõem as coisas com tanta clareza. Nós queremos fazer um documentário profundo. Comigo, com o cara aqui do alto do morro? É porque o cara do alto do morro está falando em nome de alguém muito grande, amém, meu irmão? Tem que estar falando em nome de alguém muito grande. Ela falou assim, e na igreja tem pessoas idosas. Eu falei, não, é todo mundo jovem. Amém, meu irmão? Aqui é todo mundo jovem. Todo mundo aqui é jovem. Porque a Bíblia diz que o Senhor renova as nossas forças e nós subiremos como águias. Aqui é todo mundo jovem, aqui não tem velho, não. Então, meu irmão, receber alguma coisa é fato. Mas saber que recebeu de Deus, hoje mesmo me enviaram um sonho, que uma pessoa estava numa situação difícil tal, e de repente ela ouviu a minha voz, uma pessoa que é de outro estado, ainda não está bem integrada na Geração Jesus Cristo, e ouviu a minha voz, não mandou nem o recado para mim, mandou para outro irmão, e outro irmão me mandou, e ela ouvia a minha voz dizendo, não, eu vou te ajudar. Eu não dou sonho a ninguém, eu não tenho poder de dar sonho a ninguém. Mas essas pessoas que estão recebendo essas revelações, uma coisa é elas receberem a revelação e outra coisa é elas entenderem quem é o Deus que as está revelando. Por isso, Daniel recebeu uma revelação, balela. Daniel entendeu de quem estava recebendo. Eita glória!
Aí sim. Ai, você sabe, né, irmão? Sempre tem um chicotinho para você, né? Então segura aí. Tem muitos profetas que estão entregando aqui e muita gente está recebendo revelação, está ouvindo coisas que são ditas aqui na frente. E hoje também vai ouvir, muitas. Mas muitos não estão entendendo quem é o grandioso Deus que está falando. Muitos não estão entendendo. Muitos ainda não entenderam como é que um cara louco como eu, que coleciona algemas, que tem uma igreja com símbolo de 2 mãos algemadas. Tu viu na entrevista o que eu falei do sistema judiciário? Você viu aqueles quase 40 minutos de entrevista? Você viu que eu disse para a mulher, pode juntar exército, marinha e aeronáutica, não vai me deter, eu vou em frente. Muita gente não entendeu quem sou eu. Irmão, não sou louco. Quer fazer uma prova? Junta toda a nota de 100, de 50 que você tiver na tua casa, traz para mim para ver se eu vou rasgar alguma. Sou louco não, meu irmão. E até um ímpio virou para um colega na minha presença e disse assim, rapaz, tu quer uma prova de que Deus existe? Olha para esse cara aqui, ó. Apontou para mim. O ímpio, enquanto esse cara estiver de pé, tenha certeza que há um Deus, porque ninguém fala o que ele fala. O cara desafia traficante, miliciano, exército, marinha, aeronáutica, PM, o que tiver pela frente, meu irmão, eu tenho uma promessa. 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Isso não é enfeite, meu irmão. Isso não é enfeite. Desde que comecei a pregar, desde que comecei o culto, você tem ouvido coisas, você ouviu louvores, você ouviu hinos. Esses hinos, esses louvores são revelações. Você recebeu o hino, você se alegrou, mas você entende de quem ele procede. Você entende que nessa hora, desde que eu comecei a pregar, Deus está falando pela minha boca. Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que formulou miríades e miríades de anjos, arcanjos, querubins e serafins, aquele que tem o seu domínio sempre eterno, que levanta reis, abate reis, muda os tempos e as estações. Você é capaz de compreender que Ele fala pela boca de um mortal? Se você não entender isso, a sua vida aqui é inútil. Não adianta o que você ouve. Interessa se você compreende de quem você ouve. Eu não estou aqui para brincar. Não me interessa viver. Não me interessa sorrir. Não me interessa me divertir. Não me interessa curtir carrões. Não me interessa curtir os belos restaurantes. Nada disso me interessa. Me interessa cumprir uma missão. Senhor, come aí. Bebe, Senhor. Não. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa é a minha, meu irmão. E eu já falei para Jesus, não interessa se eu vou morar debaixo de um viaduto, não interessa se eu vou comer, se eu vou beber, se eu vou subir num púlpito com fome, não interessa o que vai acontecer, interessa que eu sempre falarei da tua grandeza. Acabou, meu irmão. E hoje eu sou o maior na casa do Senhor, mas o meu desejo era ser o menor. Eu nunca cheguei aqui dizendo eu sou o número 1, mas todos vocês receberam a revelação de que Ele assim me chama. Mas eu posso ser o número 1, mas continuo me comportando como um servo inútil. Olha aí minhas roupas. Calça jeans de R$40. Sapato, tênis aqui, ó. Todo... Aí, meu irmão, é assim que eu me visto. Quem me vê por fora jamais pode entender o que eu sou por dentro. Porque por dentro eu sou aquilo que o Senhor Jesus fez de mim. E você? Eu disse isso na entrevista, né? Você ouviu, né? Então, meu irmão, Daniel vai lá, ele recebe uma revelação. Mas a revelação não é... Muita gente já sonhou comigo.
e se desviou. Teve um amigo lá, conhecido do irmão Paulo Sérgio, aquele rapaz, esqueci o nome dele agora, ele teve um sonho que eu fiquei impactado. Eu falei, meu Deus, como Deus vai atrás da pessoa. Uma pessoa que nunca tinha pisado aqui. Me chamou, eu fui lá no comércio do irmão Paulo Sérgio. Quando cheguei lá, ele, pastor, posso lhe contar um sonho? Falei, pode. Quando aquele homem contou um sonho, meu irmão, eu quase que me falta o chão. Eu falei, meu Deus, que Deus tremendo, como é que o Senhor revela as coisas para as pessoas? Ele está aqui? Não está aqui não, né? Ele ouviu uma voz, mas ele não sabe de quem ouviu essa voz. Se ele soubesse, ele teria obedecido. Não foi a minha não, o sonho não, era ele com Deus. Eu não tenho poder de dar sonho a ninguém. Amém, meu irmão? Agora, José teve sonhos e guardou os seus sonhos. Quando a mulher de Potifar chegou lá, aqui José, deita-te comigo. Não, eu tenho que preservar os meus sonhos. Agora, tem gente que tem sonhos, mas não sabe analisar de quem recebeu. Tem gente que recebe profecias e cá entre nós. Deus tem falado mais nesse pedacinho de chão aqui do que falou em toda a terra de Israel. Deus tem falado nesse chão mais do que falou em toda a terra de Israel. Eita Deus tremendo! Eu digo, nunca tal se viu. Eu encontro alguns irmãos, entre aspas, porque congregar em Babilônia, a questão de ser irmão já está comprometida. Eu não posso achar que alguém que congrega numa igreja, onde um canalha descarado de um político sobe atrás de um púlpito, eu não posso achar que esse cara é meu irmão. É a força da expressão. Então, às vezes eu encontro alguns irmãos pela rua e que nem me consideram, porque se considerasse, se dirigiria a mim na tradição. Pastor Tupirani, não, ele já vem, ô irmão Tupirani, eu já sinto a palavra deles, eu já sinto o descaso deles, como se eu tivesse preocupado. Não, eu sou o pastor Tupirani. Agora, como os gays estão tirando a sua identidade social, né? Já viu que o gay agora tira a identidade com o nome que quiser. Eu também vou lá, vou exigir o meu direito, vou tirar uma carteira escrita pastor Tupirani. Faça-me o favor. Não é um título que me faz, amém, meu irmão? Um título não me carrega, mas eu carrego o título. E não preciso demonstrá-lo a homens. Quem vê o que eu tenho é Deus, porque tudo que eu tenho foi Ele mesmo que me deu, e Ele honra o que Ele me deu. Então eu encontro alguns irmãos de outras igrejas, e blá, 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 eu digo, mas vocês ainda estão nesse nível? Isso aí as crianças lá do ministério já ensinam, já cantam, já sabem. Vocês ainda estão nesse nível. Não, que eu briguei com fulano, que eu briguei com o diácono, porque não sei o que do dízimo, porque não sei o que da Santa Ceia, porque não sei o que da consagração. Eu falei, mas vocês ainda estão nesse nível? Não, porque Deus. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu nunca vi tanto Deus quanto tenho visto no meu próprio ministério. Acabou, meu. Tem gente que vai para a sua igreja, vê um político atrás do púlpito e o infeliz é tão cego que ele não é capaz de entender que o Deus vivo jamais compactuaria com um satanista incrédulo e vagabundo, ladrão atrás do púlpito. Eles não são capazes de entender isso. O que mais eles entenderão? Nada. Se não é capaz de entender essa simplicidade, que Deus não aceitaria o seu púlpito profanado com esses canalhas do Congresso Nacional, o que mais um homem seria capaz de entender? Nada. Nadinha. Daniel, meu irmão, não apenas recebeu uma revelação, isso não adianta. Tem muita gente que diz assim, Deus, fala comigo. Irmão, existe uma poesia que diz assim, você quer ver Deus? Olha para as árvores.
Quer ver Deus? Olha para os animais, olha para os pássaros, olha para a terra, sente o ar, olha para os céus, olha para as nuvens, olha para o homem. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você quer ver Deus? Muita gente não é capaz de olhar para isso aí, a natureza, e dizer verdadeiramente há um Deus. Muita gente olha para coisas inimagináveis, preferem acreditar na teoria do Big Bang. Tem pessoas que não têm capacidade, elas podem até olhar as coisas, mas elas não discernem de quem procede essas coisas. Existiu uma doutrina do tempo dos gregos. A doutrina era algo que estava em toda a Grécia. Antes de Roma invadir e dominar, e aí surgiu a cultura greco-romana, porque os romanos não conseguiram desfazer a cultura da Grécia, porque a Grécia era uma cultura de muito estudo. Eles olhavam para as coisas e eles queriam saber a origem de tudo. Eles eram um povo estudadíssimo. Por isso não se consegue desfazer uma cultura onde há conhecimento com facilidade. Eles soterraram todas as culturas, mas quando chegou na Grécia, não conseguiram. Então surgiu a cultura unificada, greco-romana. Tem pessoas que olham para qualquer coisa e nem se preocupam em entender a origem daquilo. E assim acontece, meu irmão, com muitos crentes. Eles vivem uma vidinha sem entender. Eles vivem aquele momento, eles vivem aquele milagre, mas eles não entendem a grandeza de onde se origina aquilo que chegou até eles. Conheci um caso numa igreja por onde eu passei há alguns anos. E no pastor, lá tinha um ministério de cura nessa igreja, infelizmente hoje não tem mais nada, lamentável. Entrou uma mulher no gabinete, falou assim: pastor, eu vim aqui para o senhor orar por mim, eu sei que o senhor está orando, eu tenho testemunha, a minha vizinha, não sei quem, a fila lá para o pastor orar por cura, era um dia específico, ficava uma fila de cerca de 70, 80 pessoas, e era uma coisa impressionante. Lamentável que essas coisas acabem, lamentável. Não tem motivo de alegria em falar nisso. Mas aí chegou a mulher, muito bem vestida. Eu vim aqui para o senhor orar por mim, porque tal. Aí o pastor falou assim: não, eu vou orar, mas o mais importante da sua vida não é só levar a bênção, mas levar também o abençoador. É crer em Jesus, é ler a Bíblia. Não, pastor, não quero Jesus. Eu vim aqui só para o senhor orar para eu ficar curada. Eu não quero Jesus. Dá para acreditar numa coisa dessa? Aí você vai dizer assim: a infeliz entrou e saiu do mesmo jeito. Não, ela entrou enferma e saiu curada. Ela entrou enferma e saiu curada. Ela merecia? Não, mas Deus honrou o ministério daquele homem. É por isso que eu digo, eu não entro em certos lugares e não abro a minha boca, porque eu sei que o que eu falo, Jesus confirma. E como confirma? E como confirma? E como confirma? Por isso já teve gente dizendo assim: pô, vai lá em casa fazer uma oração de eu fujo desse cara que nem o diabo foge da cruz. Vou nada, eu não piso na casa dele. O simples fato de eu pisar na casa dele, eu estou abençoando, eu não quero abençoá-lo. Aonde eu entro, Jesus entra comigo. Eu não quero abençoá-lo. Teve um que estava com a mulher em cima da cama lá, prestes a morrer, os médicos sem entender nada. Mulher lá em cima da cama, na maior desgraça, vítima de um trabalho de bruxaria. Eu entrei dentro da casa do camarada, quando eu saí, no dia seguinte a mulher estava de pé. Fiz uma oraçãozinha lá de 3 minutos, no dia seguinte a mulher estava de pé. Nunca quiseram saber de Jesus, pelo menos não do Jesus da geração Jesus Cristo, que é um Jesus de guerra, de intriga, né? De polêmica, é um Jesus que não aceita política, é um Jesus que não faz amigos, Jesus só faz discípulo. Amigo não interessa para ele, tem que ser discípulo, tem que se render, tem que se curvar.
Aí passou o tempo, a filha atropelada, a mulher atropelada de novo, ele bateu com o carro. Quando ele cavou no quintal da casa que ele comprou na Tijuca, era a casa daquele mago, aquele cara que vende... Paulo Coelho, que vende muito livro por aí, livro das bruxarias, das feitiçarias, dos pactos que ele tem com o diabo. Ele acabou comprando uma casa do Paulo Coelho. Quando ele cavou no quintal, ele achou chifre, ele achou algema, ele achou todas aquelas coisas da magia negra. A vida dele virou de cabeça para baixo. Ele começou a vir bater na minha porta. Pô, eu quero te levar lá na minha casa para tu tomar um café comigo. Eu falei, mentira! Esse cara quer que eu entre na casa dele porque ele sabe quem sou eu. Ele sabe muito bem que aonde eu piso o capeta foge. Ele sabe muito bem que aonde eu levanto a voz em louvor ou adoração, que a maldição vira bênção, a morte vira vida e Cristo Jesus é glorificado. Ele sabe muito bem disso. E o camarada começou a me procurar de todo jeito, minha mãe querendo me passar recado. Eu falei assim, esquece, eu não quero ver esse cara nem pintado na minha frente, nem coberto de ouro, eu não piso na casa dele. Vai chamar o pai de santo, pô. Vai chamar um padre, vai chamar os pastores da Universal, vai chamar os pastores da Assembleia, dos Batistas. Eu não. Deus me deu graça e discernimento. Eu quero entender bem como Jesus falou para Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Abençoarei quem eu quiser abençoar. Não vou sair por aí abençoando todo mundo. De jeito nenhum. O juízo tem que se cumprir. Amém, meu irmão? Faça-me o favor. Pessoas que conhecem Jesus, mas não são capazes de largar os seus prostíbulos, os seus adultérios, depois acham que eu vou entrar em suas casas? Faça-me o favor, lugar de adúltero é no inferno, lugar de mentiroso é no inferno, lugar de canalha é no inferno. Lá que é lugar deles. O reino de Deus é lugar dos santos, daqueles que pagam sacrifício pela santidade, para aqueles que sabem o que é o preço do sangue do Senhor Jesus. Quem não valoriza isso, meu irmão, não pode ser valorizado por nós. Onde está a justiça? Onde está a verdade? Então, meu irmão, para nós concluirmos, porque só o contexto dessa mensagem já valeu a sua entrada nesse lugar. Só o contexto dela. Que tremendo. Que Deus tremendo nós servimos. Mas pense em Israel. As pragas no Egito. Água em sangue, piolho, saraiva, rã. Todo aquele juízo contra os deuses egípcios, as trevas, depois a morte dos primogênitos, tudo era o suficiente para que aquele povo entendesse a grandeza de Deus. Entenderam? Não. Quando estão no deserto, que sente fome, sente sede, abriram a sua boca como uma latrina. Porque não entenderam quem foi o Deus que os tirou do Egito. Se tivessem entendido, na hora que tivesse com sede, teria colocado a cara no pó e dito, Jesus, estou com sede. E esperava que a rocha daria água. Na hora que queria carne, teriam dobrado os seus joelhos e dito, Senhor, nos dá carne no deserto, e Ele teria dado. Não entenderam quem foi o Deus que os libertou, por isso nunca foram livres. Nunca foram livres. Nunca foram livres. Não interessa o que aconteça na sua vida de uma bênção intermediária, se você não entender quem é o teu libertador, tu nunca serás livre. Nós temos por pai Abraão, vocês têm por pai o diabo. Vocês querem satisfazer o vosso pai, vocês nunca pertenceram a Deus. Tá, meu irmão? Tu tem sido abençoado? Você entende quem é o Deus que te abençoou? Você vive uma bênção? Você vive a grandeza de ter uma bênção? Ou você vive a grandeza de ter um abençoador?
Você vive um milagre ou você vive a grandeza de ter um Deus dos milagres? Você vive a palavra ou você vive a grandeza de ter o Deus da palavra? Santo de Israel. Você vive uma igreja ou você vive a grandeza de um Deus que com seu sangue fundou a igreja? Que tu vives, meu irmão? Se tu ouvir uma pregação dessa em outro lugar, eu fecho as portas dessa igreja. Sabe por que tu nunca ouvirás? Porque só existe um lugar onde Deus fala, e esse lugar se chama Geração Jesus Cristo. Com todas as letras. Ou será que eu preciso dizer de novo que cuspo na cara do Deus das Assembleias? Cuspo na cara do Deus de todas as igrejas. Todas. Eu disse todas. E quando eu digo todas, são todas as que ficaram para trás e são todas as que estão se levantando daqui para frente. Todas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, se é que acredita que o Espírito está falando às igrejas. Então, meu irmão, cuidado com o que você ouve. Pode ser a sua bênção, a sua vida, ou pode ser a sua morte, a sua desgraça, a sua maldição. Se você apenas ouve uma pregação, ou se você discerne de quem ela procede. Esse negócio de viver um momento é complicado. Você tem que elevar os teus olhos, traspassar o momento. Se tem uma ponte que você atravessa, alguém construiu essa ponte. Se tem uma casa que você é abrigado, alguém construiu essa casa. Se tem uma rua que você trilha, alguém trabalhou, alguém edificou essa rua. Se tem uma mesa farta diante de ti, alguém colocou essa mesa. Se Deus te chamou para este lugar, se um profeta te falou, se o Espírito te deu um sonho, irmão, você tem que saber viver a grandeza desse Deus que tem falado. Se Ele tem falado, tem que analisar o quanto Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Isso é a grandeza de Deus. Fui curado da AIDS, fui curado do câncer. Besteira. A menos que você entenda a grandeza do Deus que faz essas coisas. Isso é a grandeza de Deus, meu irmão. Meu Deus, a minha alma está tão alegre com Jesus, que quase que eu não consigo mais falar nada aqui. Quase que eu não consigo mais pregar. Porque verdadeiramente, conosco, Deus tem falado face a face. Face a face. Eu não tenho sonhos. Eu não tenho visões. Isso é coisa para os meus alunos. Amém, irmão? Sorria, Jesus te ama. Sorria, irmão, Jesus te ama. Visões e profecias e sonhos são coisas para os meus alunos, não são para mim. Ah, se o Espírito de Deus se move em nós dançamos como Davi. Quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Que fostes ver no deserto um profeta, eu vos digo muito mais que um profeta. Aleluia, Deus vivo. Entenda, meu irmão. Viu essa unção que você recebeu aí? Eu vou te dizer uma coisa. Se você não entender de quem ela procede, ela não presta para nada.
Meu Deus! Santo de Israel. Isso é que nós dizemos verdadeiramente. Eita glórias! Você vai ouvir essa mensagem umas 500 vezes depois, irmão. Ela tem que penetrar em você. Você tem que enxergar um Deus além do véu da igreja. Você tem que enxergar um Deus além do véu da cura, além do véu do milagre. Senão você vai ser um mendigo. Um mendigo, meu irmão. Um mendigo espiritual. Não serve a Deus quem entende as necessidades de um povo, de um grupo, de uma igreja. Serve a Deus quem entende as necessidades de Deus. Deus tem necessidade? Houve um homem que entendeu a necessidade de Deus. Você sabe quem foi ele? Então diz para mim. Então. Por quê? Porque o Espírito que fala aqui, fala aí. Aleluia. Isaías olhou e viu o trono e o serafim voou e ouviu a necessidade de Deus. E o Senhor falou: quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Estava conversando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles falaram: quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Isaías olhou a necessidade de Deus, ele ouviu, ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Tem Isaías hoje aqui? Tem Isaías para dizer eis-me aqui? Não, esse eu não quero. Eu quero um Isaías que entenda a necessidade de Deus. Que aí você vai ser um eterno Isaías sobre a terra, porque todos os dias Deus tem uma obra a realizar. Todos os dias Ele procura alguém. E se você hoje é um membro da geração Jesus Cristo, irmão, acredite, o projeto na sua vida é simplesmente o seguinte: olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Ontem, ou anteontem, Deus me falou um negócio, irmão, estonteante. Vou deixar chegar a hora, na hora eu participarei a vocês. Mas por hora eu vou dizer, sabe o quê? Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Amém. Deus me mostrava, pastor, no momento em que o coral estava aqui cantando da primeira vez, desceu um anjo resplandecente, ele desceu aqui, e ele abria as suas asas e cobria toda a igreja. Muito lindo, muito formosa essa visão do anjo. E quando ele cobria a igreja, uma luz irradiava aqui, e daqui ela vinha decorrendo e cobrindo toda a congregação. Aleluia. Teve um rapaz que estava aqui, não sei se ele se encontra aqui ainda. Um homem de branco. Ele trouxe uma botija de água. E ele abriu essa botija e derramava sobre a boca do rapaz que estava aqui. E Deus me deu uma palavra. Assim diz o Senhor: eu sou o Deus da geração Jesus Cristo. Eu te arranquei do mar revolto e te trouxe a este lugar. E te dei de beber da minha água nesta manhã. Assim diz o Senhor: eu sou o único
e não há outro além de mim. Eu sou o único Deus, diz o Senhor. Deus me mostrou, pastor, um vento muito impetuoso que soprava sobre toda a igreja, e junto com o vento vinha chamas de fogo sobre a igreja. E Deus me deu uma palavra. Diz o Senhor nesta manhã: eu trago uma unção muito poderosa, a unção da guerra. E na boca do meu povo, o cântico que será entoado, até os mortos ressuscitarão. Os que têm ouvido, discirna o que o Espírito Santo diz à igreja. Mas os mortos, pelo cântico da boca do meu povo, também descerão à sepultura. Assim diz o Senhor nesta manhã. Deus me mostrava, mestre, coletes que vinham sobre a igreja e encaixava perfeitamente sobre o peito. E era colete balístico. E eles eram de ouro, blindado de ouro. Deus entregou à igreja nesta manhã. Até aqui, diz o Senhor. Amém. Ah, Senhor. Aleluia. Mestre, é o seguinte, aquele homem que tinha um problema com homossexualismo e ouviu as tuas palavras, né, sobre o homossexualismo, ele alcançou realmente de Deus a libertação. Ele alcançou de Deus a oportunidade de seguir uma vida com Deus, uma vida reta. Mas tudo isso porque você abriu a boca. Tudo isso pela tua obstinação. Ele ouviu as tuas palavras e ele se libertou. Agora, Deus te dá um presente nessa manhã. Eu não sei o que é, mas Deus te dá um presente. Não é galardão, não. Porque o galardão você vai receber. Esse presente é outra situação que virá na tua vida. Deus manda dizer a ti o seguinte: Ele conhece as tuas medidas. Ele conhece as tuas medidas, não medida física. Deus conhece as tuas medidas espirituais. E eis aí o mistério da caixa, do presente. Esse presente, ele vai de acordo com as tuas medidas espirituais. Esse presente representa a tua fé, a tua obstinação. Em breve, Deus mostrará o que tem dentro dessa caixa. Irmã Cláudia, pode preparar a maior festa desse ministério quando ele voltar. Quando ele voltar. Esse presente é a tua obstinação, é a tua fé, é a tua coragem diante de Deus. Uma alegria corre desse culto e vem do trono de Deus. E você é o depósito dessa alegria. Você é o depósito. O homem alcançou de Deus a libertação. Mas você é o responsável por isso direto. Assim te diz o Senhor. Grande será a festa na tua volta.
Assim diz o Senhor. Amém. Paz, irmãos. Louvado seja o Deus deste lugar. Amém, igreja? Uma glória tremenda aqui. Enquanto o irmão André estava falando sobre o rapaz está ali na porta, eu tive essa visão, irmão. Eu vi um homem colocar água na boca do rapaz, mas Deus também me mostrava, irmão, que 90% dessa água você tornava para fora. Você adquiria apenas 10% da água que tinha recebido neste lugar. Amém. Mestre, quando o senhor falava ali de festa, casamentos, e principalmente na hora que o senhor falou de família, de Deus, eu vi aquelas setas do acerto, 3 setas, uma do lado direito do senhor, outra do lado esquerdo e uma acima da cabeça do senhor. Amém. O irmão, não sei, eu não lembro do nome do irmão que está atrás do irmão Carlos Generoso. Eu tive uma visão, irmão, onde eu vi um anjo se aproximar de você. Ele tinha uma bandeja com água e eu vi quando a sua cabeça ela se abria. Então o anjo derramava aquela água sobre a sua cabeça, sendo que quando ele derramava, o irmão tomava como se fosse, sentia dor. E quando eu observei, aquela água ela estava fervendo, irmão. E ainda assim ele derramou, mas quando ela bateu na cabeça do irmão, eu vi que o irmão sentiu um incômodo, porque ela batia e doía na sua cabeça, irmão. Louvado seja Deus. Irmão Bruno, eu vi um anjo se aproximar de você, irmão, e ele lhe entregou algo, mas não me foi possível ver o que era entregue para o irmão. Amém. Durante o louvor, mestre, Via Dolorosa, eu tive uma visão com a igreja, onde muitos de nós tinham uma espécie de cruz de madeira em cada local do corpo, em locais diferentes do corpo. Uns tinham essa cruz nos braços, outros na cabeça, outros no peito, outros nas pernas. Então aquela visão prosseguiu. Então eu vi quando um homem entrou aqui carregando uma cruz nas costas, ferido, descalço, sangrando, sendo que a cruz ela estava nas costas dele e tomava as costas todas. Quando eu olhava para cima dessa cruz, tinha muita gente em cima dela. Então eu vi esse homem vir até a frente, olhou para o Senhor e passou essa cruz para o Senhor. E quando ele passou essa cruz, as vestes dele tornaram-se vestes brancas, e as vestes dele estavam rasgadas, passavam para o Senhor. Impressionante, o Senhor ficava semelhante a esse homem, com essa cruz nas costas e com muita gente em cima dessa cruz, mestre. Louvado seja Deus. Eu tive uma visão no começo do culto, onde eu vi uma árvore aqui, muito frondosa, muito bonita, e essa árvore tinha vários galhos com muitos frutos. Então eu vi um anjo, mestre, ele veio até essa árvore com certo cuidado, e ele foi num galho desse que tinha frutos. Ele começou a mexer nesse galho e começou a arrancar esse galho devagar, para que aqueles frutos não caíssem. Ele foi tirando aquele galho, tirando, e ficou por um fio daquele galho sair. Mas aquele galho ainda não tinha saído. Mas o que me chamou a atenção na visão foi o cuidado que o anjo tinha com aquele galho. E essa árvore é a restauração, é o ministério. E depois dessa visão, eu tive uma visão com o irmão Jorge, onde eu via, ele recebeu uma blindagem muito grande, uma blindagem. Eu vi o irmão completamente em prata, completamente blindado, completamente revestido, mestre. E Deus me falou, irmão Jorge,
que muitos falarão de ti, muitos questionarão o teu Deus, mas assim te manda dizer o Senhor: fique firme, irmão, porque é assim que eu te quero, e eu faço a minha vontade. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Quando o Senhor mandou abrir a Bíblia, mestre, eu vi uma caneta com a pena branca se dirigir até a cabeça do Senhor, e ela começava a escrever na cabeça do Senhor, o tempo todo escrevendo. E durante a palavra, igreja, Deus me deu uma visão. Eu vi a irmã Eliane vir aqui na frente, mas quando ela levantava da cadeira, alguém levantava com ela e vinha junto. Eu vi o irmão Marquinhos vir aqui na frente, e quando ele levantava da cadeira, ele não levantava sozinho, algo levantava com ele. Eu vi o irmão Samuel tocar, e do lado dele tinha alguém que tocava com ele. Eu vi a irmã Dayana cantar aqui na frente, mas ela não cantava sozinha, alguém cantava com ela. Eu vi o irmão André vir aqui na frente entregar profecias, e não era ele que falava, alguém falava por ele. Eu vi o irmão Alexandre vir aqui na frente entregar profecia, e alguém também se levantava e falava através da boca dele. E assim foi com o irmão Cid, assim foi com a irmã Cláudia. E a voz que ecoa sobre essas caixas não é a voz do irmão Romo, é a voz do Senhor. E assim diz o Senhor: sou eu que falo pela boca dos meus servos neste lugar. Louvado seja Deus. Pastor, no momento que eu acabei de entregar a profecia, desceu 2 cavalos enormes, e ele trazia sacos que estavam em cima deles com muitas espadas, e essas espadas eram distribuídas à igreja. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi uma turma, muita gente. As roupas eram antigas, que nem aquelas roupas da época dos apóstolos, da época de Jesus. E eu comecei a andar no meio daquele povo, e eu estava com a camisa do ministério, a camisa preta. Então eu vi um homem que estava apanhando de soldados lá na frente, e eu me aproximei para ver, e ao meu lado havia um outro homem. E de repente alguém falou para ele assim, ó: tu és um deles, tu fala como eles. E esse homem dizia: não, eu não conheço ele. E eu fui em direção a esse outro homem que apanhava, e quando eu estava chegando eu vi vários irmãos de camisa preta, igual a minha, que diziam em uma unânime voz: nós conhecemos ele, nós somos discípulos dele. E aquele homem que apanhava, ele sorriu. E nesse momento, eu fui levado novamente em visão. E eu vi esse homem carregando a cruz. Só que ele não carregava sozinho. Vários com a camisa preta seguravam a cruz junto com ele. E iam carregando junto com ele a cruz. Então eu fui levado a visões também, a um lugar celeste, mas eu estava ainda na terra. Mas eu olhava para cima e eu vi um grande ser branco. E ele olhava, eu não sei explicar, é como se Jesus já tivesse sido glorificado, como se isso estivesse acontecendo agora. É a nossa era, é a nossa hora, é a nossa... Assim diz o Senhor: os melhores, os melhores, os melhores. Amém. Quando os irmãos estavam louvando à frente, o coral, eu vi cair do céu como uma água, mas era uma água como um véu.
e descia e encobria, mas ela não escorria no chão nem nada, só cobria exatamente como um véu quem estava ali na frente adorando a Deus. Amém. No momento que falava sobre dinheiro, sobre a profecia, né, de gastar dinheiro, eu vi um anjo colocando um bolo de dinheiro nas mãos dos irmãos, mas de alguns deles eram retirados. No momento também que o coral louvava, eu vi um anjo operando com um bisturi o lado direito da barriga de uma pessoa que está sentado na fileira da igreja, nessa fileira aqui do meio. Em seguida, eu vi uma gota de ouro dentro do corte. Em seguida, eu vi o mestre se transformando em ouro. E assim diz o Senhor: milagres tão grandes neste lugar. Assim diz o Senhor: farei milagres tão grandes neste lugar que tu nunca as viu. Assim diz o Senhor. Tem uma palavra de Deus para o Marcelinho. Assim diz o Senhor: ensinamentos deste lugar, guardas na tábua do teu coração. Não em papel, diz o Senhor, papel se perde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu, agora no final, eu vi a igreja, ela como se fosse uma árvore, mas uma árvore pequena, e havia vários adubos. O interessante é que eu vi brotar muitos brotos de semente, mas muitos brotos mesmo, que esses brotos, eles não cresciam rápido, eles iam crescendo devagar. A cada medida que o Senhor falava, os brotos começavam a brotar. Então essa visão cessou. Quando a irmã Cláudia estava aqui agora falando, ela sumiu, desapareceu daqui. Eu vi o espírito dela ir a um lugar, numa casa, eu não sei o lugar que é. E ali ela falava algo e depois voltava de novo. Eu falei: Espírito de Deus, tem misericórdia da minha alma, porque grandes coisas o Senhor tem feito. E ela sumia, desaparecia, e depois voltava a este lugar de novo. Amém. Eu tive uma outra visão, irmão, com você, irmão, que está aí do lado da senhora com a criança. Eu vi um anjo se dirigir a você agora, irmão. Ele tinha na bandeja um celular, ele tinha um mouse, e ele tinha uma Bíblia e um caderno, irmão. E ele te oferece, nesta hora, irmão. Amém. Eu vi agora uma grande lança com a sua ponta de ouro. Ela descia em fogo, ela descia até a terra. E ela ainda entrega a sua mão, mestre. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus de compaixão, misericórdia e poder. Deus que nos achou e não nos chamou para nos abandonar no meio do caminho. Pois está escrito: aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Se tivéssemos que pedir algo, nós te pediríamos forças, Deus, para estarmos de pé nas horas que o Senhor precisa de nós. Porque foi o Senhor quem escolheu contar com o homem, ao ponto de o Verbo fazer-se carne e habitar entre nós. Nós queremos dizer na nossa sinceridade: conta conosco, Senhor. Como o Senhor disse a Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Que seja então assim conosco, ó Deus. Mas seja como for, seja o teu nome santo glorificado, pois nós verdadeiramente somos os teus guerreiros. Jesus!